Olá, eu sou o André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E no vídeo de hoje nós vamos relatar a misteriosa morte do astro Bruce Lee, o símbolo de força, saúde e longevidade que teve um fim precoce aos 32 anos. Vai vendo. Quem era Bruce Lee? Por incrível que pareça, ele nasceu, segundo o horóscopo chinês, no ano do dragão. Sua mãe, que era uma pessoa muito ligada ao lado místico da coisa, decidiu colocar o seu nome de Lee Jianfan, que quer dizer retornar de novo, porque ela acreditava que ele retornaria aos Estados Unidos e dali para o mundo. Sim, o nome dele não era Bruce Lee, mas o seu nome de batismo era Lee Jianfan. O nome Bruce Lee foi um apelido carinhoso que uma enfermeira lhe deu porque ele nasceu nos Estados Unidos, coisa que mais tarde acabou, digamos que, colando para o lado dele. Agora, a profecia que a sua mãe lhe fez ao lhe batizar com esse nome de retornar de novo foi algo, digamos que, certeiro. Um detalhe importante para essa trama aqui, e que ajuda a desencadear uma série de fatos, é que, além dos seus pais serem atores e trabalharem com teatro, o seu pai decidiu ensinar Tai Chi Chuan para Bruce Lee, uma coisa que, lógico, lhe facilitou muitas coisas no futuro, pelo fato de que ele foi discípulo de ninguém menos o Mestre Ip, aquele que depois teve alguns filmes lançados aí mostrando coisas, mais profundas aí da arte do Wing Chun. Então, ele foi treinar justamente com esse mestre. Um detalhe que chama muita atenção, algumas pessoas não sabem que Tai Chi Chuan é Kung Fu, porém é um estilo de Kung Fu, digamos que luta, que trabalha mais o lado da energia da pessoa, mais a calmaria. Já o Wing Chun, de uma forma, digamos que um pouco contrária, trabalha mais a força e faz com que a pessoa tenha, digamos que, esse outro lado mais aflorado. Uma coisa que acabou depois trazendo alguns problemas para Bruce Lee. Sendo que na primavera de 1959, pelo fato de ter a facilidade de aprender Kung Fu e desempenhar muito bem as suas performances, ele era alguém que sempre estava envolvido em alguma briga. Dado certo momento, ele acabou aí tomando, digamos que, um rumo aí que não foi muito bom, pelo fato de que ele acabou dando uma surra em um filho de uma tríade. Bom, eu acho que você deve estar se perguntando o que é tríade. É uma daquelas gangues chinesas que passam naqueles filmes antigos de Kung Fu. Bom, tinha uma daquelas, e pelo fato de ele ter arrumado uma briga com um filho dessa tríade, o seu pai decidiu mandar de volta aos Estados Unidos. E sendo assim, ele meio que acabou cumprindo a profecia de sua mãe, o retorno para os Estados Unidos e dali das Américas para todo o mundo. Chegando então lá nos Estados Unidos com $100 no seu bolso e também 2 troféus, ou melhor, 2 títulos de campeão de boxe dos anos de 1957 e 1958 em Hong Kong, depois ele decidiu viver em São Francisco por alguns meses, continuando seus estudos lá em Seattle em 1959, trabalhando em um restaurante famoso, o Ruby Chon, como garçom e lavador de pratos. Só que em dezembro de 1960, concluindo seus estudos, ele decidiu que no ano seguinte, no mês de março, entrar na faculdade de Washington, onde estudou filosofia, teatro e psicologia. Bom, existem algumas curiosidades sobre Bruce Lee, que foi algo que lhe abriu portas, e também alguns possíveis problemas por conta da inveja. Ele tinha uma péssima vista, e por conta disso ele decidiu dar aula de Jianfan Gun, ou seja, o seu próprio estilo de Kung Fu em Seattle, onde acabou abrindo a sua primeira escola. Saindo então da faculdade no ano de 1964, foi abrir a sua segunda escola com James Win Lin, lá em Oakland, o mesmo que acabou, por sua vez, lhe apresentando Ed Parker, o organizador do torneio de karatê Long Beach. Um detalhe fascinante eram justamente as façanhas de Bruce Lee e o que lhe abriu janelas. Bruce Lee, apesar de conseguir erguer uma pessoa e jogar ela longe com um golpe,
ele conseguia fazer algumas outras coisas, como por exemplo, o famigerado soco de 1 polegada. Não bastando esse golpe ser algo que empurrava longe o seu adversário, o pior de tudo era o outro golpe, o soco de 6 polegadas. Sim, esse era o problema. Segundo um dos campeões de karatê que tomou esse golpe, ele passou quase uma semana sem conseguir dormir direito devido às dores que estavam no seu corpo. Lá também nesse torneio, ele fez a famigerada demonstração de flexão de 2 dedos, utilizando apenas o indicador e o seu polegar. Além disso, tinha algumas performances dele que conseguiam assim surpreender de forma excepcional. Eu acredito que você conheça aquele filme do Karate Kid. Eu não estou me referindo àquele Karate Kid que tem o Jack Chan, mas aquele Karate Kid que tem o Mestre Miyagi, onde ele faz uma tentativa frustrada de pegar uma mosca com aqueles palitinhos, o hashi. Então, Bruce Lee conseguia pegar caroços de feijão, jogar pro alto e apanhar de volta com o próprio hashi. Já viu uma coisa dessa? É surpreendente isso, né? Uma outra coisa, apesar destas curiosidades, o que fazia com que ele se destacasse de muitas pessoas, era também a sua habilidade e velocidade. Quando ele começou a fazer alguns takes lá daquela série Besouro Verde, a sua velocidade chamava tanta atenção que o próprio diretor pediu para que ele diminuísse a velocidade. Além disso, seus golpes eram filmados em 32 frames, para assim conseguir captar de uma forma melhor todos os movimentos, sendo que na ocasião os filmes todos eram filmados em 24 frames. Então imagina a excepcionalidade dele na ocasião. Por falar em sua aparição lá no Long Beach, existe um detalhe ímpar, que isso daqui demonstra, digamos que a sua vaidade, ou seja, a sua dedicação aos treinos e ao Kung Fu. Além de ele chamar a atenção pelo fato de que ele treinava não em um saco de pancadas convencional, mas um saco de pancadas revestido por nylon, coisa que até então ninguém nunca tinha visto, ele fez uma demonstração do soco imparável contra ninguém menos o campeão mundial de karatê Vic Monroe. Bruce Lee decidiu testar o golpe com o campeão de karatê e o campeão aceitou, né? Onde Lee acabou lhe dizendo: vou dar um soco em seu rosto e você vai tentar bloquear o golpe, certo? E o campeão falou: tudo bem. Bruce Lee deu 2 passos para trás, tentou a primeira vez. Infelizmente, o campeão de karatê não conseguiu bloquear. A mesma tentativa se repetiu por 8 vezes. E pasme, em nenhuma delas conseguiu bloquear o golpe de Bruce Lee. Agora imagina o mestre dele, porque Bruce Lee era um perito no Kung Fu. Ele não era um grão-mestre. Imagine o nível do mestre Ip. Bom, mas a questão do mestre Ip é coisa para um outro vídeo. E olha, estou enfatizando todos esses detalhes para que vocês tenham uma dimensão do poder do seu corpo e não só isso, mas também do seu treino, a intensidade e aonde foi que ele conseguiu chegar por conta dessa sua capacidade. Para vocês terem uma ideia sobre o treino de Bruce Lee, apesar de que não existem muitos registros concernentes a isso, existe um dado importante que mostra assim a sua capacidade fora do comum. Além de ele fazer os treinos convencionais, como quase todos os artistas marciais vêm fazendo, tinha um treino excepcional dele, que era baseado em isometria, ou seja, ele ficava por um longo período com os músculos contraídos em uma posição, sem sair do lugar, mostrando assim que por um longo tempo ele conseguia sustentar sua força. Existem alguns registros que mostram, por exemplo, ele levantando 2 pesos de 40 quilos. E há quem diga, pessoas próximas a ele, que na ocasião ele sempre tentava se superar, ou seja, Bruce Lee era alguém muito dedicado àquilo que ele fazia, sem saber que isso seria o seu maior problema. Pelo fato do que, em junho de 1970, ele sofreu um problema muito grave de hérnia de disco. Algumas pessoas dizem que foi por conta de uma luta, outros dizem que é por conta dos treinos excessivos. Sendo assim, ele decidiu se medicar.
lógico, sendo consultado um médico, né? Ele tomou os devidos remédios, mas também de vez em quando ele dava uma extrapolada. Esse problema da hérnia de disco era algo que afetava ele de uma forma considerável, ao ponto de ele fazer o quê? Usar esteroides. Ele usava a cortisônia, e assim ele conseguia diminuir não só o inchaço, também como a dor que era causada por conta do cortisol. 3 anos depois de ele ter esse consumo excessivo dessa substância, nas gravações da dublagem de um filme muito famoso, um tal de Operação Dragão, durante as gravações no estúdio Golden Harvest, ele desmaiou, sendo então diagnosticado com um edema cerebral. Nos exames, constatou que ele tinha ingerido cannabis, ou seja, ele acabava ingerindo haxixe para tentar acalmar, devido ao seu trabalho ser muito constante e também pelo problema de ele ser constantemente desafiado. Sim, mesmo ele se dedicando muito em seu trabalho, fazendo filmes e tudo mais, ele era constantemente desafiado. Ele tinha um problema muito grande, mas cá entre nós, se alguém vencesse Bruce Lee naquele momento, seria uma pessoa famosíssima, seria alguém que teria, digamos que o seu nome jogado aos 4 cantos do mundo, né? Porém, depois disso daí, ele não deu muita atenção ao que tinha lhe acontecido. Esse desmaio, o problema que ele causou, já sendo diagnosticado com haxixe, e ele continuou insistindo nisso. No dia 20 de julho de 1973, durante uma visita ao ator George Labanzi, o ex-James Bond, Bruce Lee afirma que estava com dores de cabeça e, depois de tomar 2 latas de refrigerante e decidir deitar após tomar um remédio onde Beth lhe deu, sendo ele aspirina e um relaxante muscular, acabou atrasando para um jantar de negócios com o ex-James Bond. Beth tentou ali acordar ele, mas infelizmente não respondia mais. Um médico é chamado e tenta reanimá-lo por 10 minutos. Porém, em caminho do hospital, infelizmente, Bruce Lee morreu. Em seu velório, segundo algumas fontes, tinha mais de 30 mil pessoas para acompanhar o astro. Ele deixou saudades e muitos fãs que até hoje fazem questão de homenageá-lo. Mas agora vamos lá a algumas teorias que tem sobre este caso tão polêmico. Vamos citar aqui algumas. Antes de citar essas teorias, tem um detalhe que eu preciso enfatizar aqui. Como eu lutava Kung Fu, eu tinha alguns livros aí do Bruce Lee, livros antigos, e uma das teorias que tinha em livros e que eu não vi sendo citada na internet e em nenhum vídeo, é que graças àquele filme que ele fez, onde ele enfrentava 10 karatecas, 10 karatecas decidiram pegar ele e dar uma surra nele. Só que isso daí não passa de teoria, pelo fato de que quando ele foi passar por autópsia, não foi encontrado nenhum registro de violência no seu corpo, e muito menos sinal de sangue. Então comprova que isso daí não passa de balela. Mas vamos a algumas teorias que ainda circulam até na internet. Apesar de que foram desmentidas durante a autópsia, uma das primeiras que tiveram era que ele utilizava a cannabis, e o fato de ele ter cannabis no seu corpo, isso teria levado ele a óbito. Porém, o tanto da substância que foi encontrada no seu corpo não teria o poder de lhe tirar a vida, e isso daí já é descartado logo de cara. Então, isso daí esquece, não tem nem como prosseguir com essa argumentação. Uma outra teoria que vinha aqui, acaba indo de encontro àquela que eu falei, que eu li no livro, é de que devido a ele ter tomado muitas pancadas na cabeça, ele teria, digamos que algumas sequelas. Por ele ter treinado toda a sua vida, certo dia o corpo não resistiu e por conta disso ele veio a óbito. Só que, se isso fosse verdade, uma das primeiras coisas que teria acontecido era uma hemorragia interna. E assim, quando fosse pego o corpo dele, iria mostrar sinais de sangue, escorrendo pelo nariz, ou pelos ouvidos, ou algo do tipo. Só que o médico legista que examinou o corpo dele não constatou nada disso. Então essa outra hipótese também deve ser descartada. Tem uma outra teoria que seria do laudo oficial.
onde afirma que ele teria uma alergia aos medicamentos que Beth lhe ofereceu. Só que tem um detalhe: ele já tinha sido operado devido ao problema da sua hérnia de disco. Ele, ali na ocasião, sendo operado, não demonstrou aí nenhum tipo de alergia a nenhum tipo de medicamento e muito menos a cannabis ou qualquer outra coisa. Sendo assim, também pode ser descartado essa outra hipótese. Mas agora fica a questão: o que será então que pode ter causado aí então o seu óbito, a sua morte? Existem algumas coisas que são mais plausíveis. Vamos a algumas delas. O envenenamento. Mas aí fica uma questão: quem em cargas d'água, né, teria aí então envenenado ele? Seria a Beth, sua amante, porque estava revoltada porque ele não largava sua esposa para ficar com ele? Não sei, pode ser. Será que seria a própria esposa, a Linda? Sim, porque a Linda poderia ter se vingado dele pelo fato de ter arrumado a amante, a Beth, e ela não ter gostado nada dessa ideia. Ou será que pode ter sido a Tríade, revoltada, tentando se vingar dele pela briga no passado e pelo filho da Tríade ter sofrido nas mãos do seu algoz? Pode ser, existe essa possibilidade, mas existe uma outra coisa, digamos que mais plausível do que o suposto envenenamento. Apesar de que Bruce Lee andava paranoico e armado para todo lado, há quem diga que, além de ele ter uma pistola que sempre estava junto com ele dormia até com uma espada. Segundo um diagnóstico que foi feito com amostra de pele e sangue do artista, não existia nenhuma evidência de substâncias que viessem aí envenená-lo, ou seja, ele não tinha no seu corpo chumbo e mercúrio. Então a gente também já pode descartar esse outro lado. Mesmo que essa teoria tenha ganhado muita força depois daquele filme lá que ele fez, O Jogo da Morte, né, o 1 e o 2, e também a morte do seu filho Brandon Lee no ano de 1994. Porém, o detalhe principal de toda essa trama é o quê? O diagnóstico da autópsia dele. Os rins de Bruce Lee estavam muito debilitados. E por que estavam debilitados? Por um único detalhe. Lembra aquele problema lá da hérnia de disco? Que ele tomava alguns anabolizantes? Aquilo ali lhe causou muitos problemas. O efeito colateral do consumo excessivo da substância por mais de 3 anos, além de lhe agravar os problemas que ele teve nos rins, ele teve, digamos que, um agravante. Por quê? Ele decidiu, em certo momento, fazer uma outra operação. Ele tirou algumas glândulas sudoríparas da sua axila porque ele transpirava muito, ele suava muito, por conta do que? O uso excessivo do cortisol. Usando muito o anabolizante, ele acabou aí tendo, digamos que, muito suor. Olha só alguns detalhes que confirmam essa ponta solta. No seu último filme, Operação Dragão, você nota que ele estava muito magro, ou seja, já mostrava ali um sinal muito grave de anorexia. Dá só uma confirmada. O Bruce Lee no filme Operação Dragão e nos demais filmes, você vê uma mudança drástica, uma perca de peso ali considerável. Segundo pessoas próximas a ele e alguns médicos, aquele episódio do seu primeiro desmaio, ele tinha no seu corpo cerca de 1% de gordura. E isso reforça esse outro lado aí da sua anorexia. E se você prestar muito atenção nesse filme Operação Dragão, você nota que o rosto dele está vermelho. Isso caracteriza que a sua cabeça já estava com um edema, ou seja, muito sangue, a pressão estava alta ali. A vermelhidão do seu rosto já demonstra que ele não estava bem de saúde. É notório no vídeo. Se você analisar o filme dele, você vê a coloração da sua pele diferenciada dos demais filmes. Um outro ponto, segundo relatos da própria esposa, ele tinha um problema de perda de memória. Sim, ele tinha comprado um veículo, um Mercedes, e ele tinha tirado algumas fotos junto com a sua esposa. Só que ele,
não se lembrava do detalhe e toda hora ele olhava para a carteira e tirava foto da própria carteira para mostrar para a esposa. Alguns amigos próximos falavam que no telefone ele contava uma história e quando ele chegava para ver a pessoa no dia seguinte contava a mesma história. Então isso caracteriza que o problema já estava se agravando há algum tempo. Para encerrar, a maior tese, que é segundo legistas, Bruce Lee teve aí então uma crise adrenal por conta do consumo de 3 anos da cortisona. E ali os rins dele não conseguia distinguir entre água e sal. E para ele era tudo a mesma coisa ali. Tá lembrado do fato de ele ter tomado 2 refrigerantes? Ali a tentativa de ingerir açúcar é para que tivesse um equilíbrio. Porém, o corpo não conseguindo distinguir e ter esse equilíbrio, quando ele foi ingerir o outro remédio para tentar relaxar o seu corpo, quando ele dormiu, infelizmente dormiu para nunca mais acordar. E assim a gente pode concluir aqui esse caso que, infelizmente, pelo fato de que Bruce Lee teve aí o uso excessivo, do esteroide, infelizmente acabou nos deixando. Mas e aí, o que você achou deste caso? Qual é a sua opinião? Mais uma vez agradeço o carinho e a atenção. Um forte abraço e até um próximo caso.